Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos iniciando o programa semanal ABC do Espiritismo, que vai ao ar pela TV Mundo Maior e pela TV A Caminho da Luz. Gostaria de agradecer imensamente a oportunidade que eu estou tendo de apresentar o programa, de estarmos juntos. Uma semana é o Livro dos Espíritos e uma semana é o Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje vamos ver uma página do Evangelho segundo o Espiritismo. Agradeço a Deus, o nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, e a vocês que acompanham o nosso humilde trabalho. Dando continuidade no Evangelho, nós vamos ver hoje o capítulo 18. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Eu gosto muito de dizer, não é? Muitos os chamados e poucos se fazem os escolhidos. A vinha do Senhor está para todos nós. Agora cabendo ao nosso esforço, à nossa dedicação, ao nosso aperfeiçoamento. O trabalho está para todos. Se existe desempregado materialmente falando, não existe desempregado espiritualmente. Todos que desejam o trabalho, todos que querem trabalhar, todos que querem algo de diferente, encontram na seara de Jesus. Todos têm matrículas abertas, seja por um serviço braçal, seja por um serviço espiritual, seja por um serviço assistencial, seja individual, seja coletivo, não importa. Seja no Brasil ou alhures, todos nós temos a oportunidade do trabalho. E neste contexto, nós vamos ver hoje o item 13 e o item 14 no primeiro bloco. Ao que tem, se lhe dará. Diz o Evangelho de Mateus. E chegando-se a ele, os discípulos lhe disseram: por que razão lhes falas por parábolas? Ele respondendo, lhes disse: porque a vós vos é dado saber os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é concedido. Porque ao que tem, se lhe dará e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso é que eu lhes falo em parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que neles se cumprem a profecia de Isaías, que diz: vos ouvireis com os ouvidos, e não entendereis, e vereis com os olhos, e não vereis. Mateus, capítulo 12, versículos de 10 a 14. Aqui neste primeiro momento bíblico, nós vemos que o ver, o ouvir e o entender é um convite que Jesus fez e que faz todos os dias. O âmbito espiritual não é no sentido de ver os espíritos, não é no sentido de ouvir os espíritos, não é no sentido de perceber os espíritos, é no sentido de extrair, além do que os olhos podem ver, além do que os ouvidos podem ouvir. Por isso que ser um cristão, nessa acepção e neste ângulo que a mensagem nos apresenta hoje, não é fácil. Não é fácil ter esta percepção ao nosso redor. O mundo, ele nos sufoca de todas as formas. Os problemas de casa, os problemas do trabalho, as preocupações financeiras, as dificuldades no próprio templo de oração. Para quem tem filhos, como será o meu filho no amanhã? Para aqueles que padecem as lutas e as dificuldades do casamento, como será a minha relação no casamento de amanhã? Aquelas complicações que todos nós estamos envolvidos. Não é de A, de B ou de C. Todos nós estamos envolvidos. Isso altera a nossa qualidade espiritual. Quando ficamos nesta bolha, e eu me incluo também nela, na maioria das vezes eu não consigo sair dela para ver o algo a mais, para entender o algo a mais. Se eu estivesse há 2000 anos atrás com Jesus e ouvisse o que Jesus disse, Mateus nos narra, me serviria. Como se Jesus pronunciasse essas palavras hoje, continua me servindo.
Porque nesse aspecto eu ainda estou muito paralisado. Por erro meu, por invigilância minha, por falta de entendimento da minha própria parte. Não de Deus, não de Jesus, não dos bons espíritos. É minha. Meus próprios conflitos. Minhas próprias fragilidades. Por isso que reencarnar não é fácil. Por que não é fácil? Porque eu enfrento o maior inimigo que sou eu mesmo. O meu maior inimigo não está em casa, não está no trabalho, não está lá fora, não está no mundo físico ou no mundo espiritual. O meu grande inimigo para a minha evolução é o meu íntimo. É a minha personalidade. É o meu egocentrismo. É o homem egóico que eu ainda nutro no dia a dia, que eu ainda alimento no dia a dia, que eu ainda visto aquele persona e lidou com a minha realidade. Por isso reencarnamos. Reencarnamos para passar a ver o que não víamos. Reencarnamos para ouvir o que não ouvíamos. E reencarnamos para entender o que não entendíamos. Essa é a finalidade da reencarnação. É voltarmos quantas vezes necessárias. 1, 10, 100, 1000. 1000 vezes, não há problema. E nós aprendemos frente a nós mesmos. A luta aqui não é com o próximo, é comigo. É com as minhas imperfeições. É com o passado sucessivo que eu trouxe de orgulho, de egoísmo, de vaidade, de arrogância, de soberba. Aquilo tudo que eu fui construindo. E além de eu não construir nesta senda que eu estou habituado, eu sou convidado a remover tijolo por tijolo. E quem reforma uma casa sabe que a reforma, por vezes, é mais cara, é mais chata, é mais problemática do que se eu construir do zero. Às vezes eu mexo numa parede e apresenta um problema que eu não previa que apareceria. Às vezes eu furo para pôr um prego e eu estouro um cano, que eu não imaginava que ali passaria um cano. A nossa vida é essa reforma. Então, estamos desconstruindo um personagem que caminha conosco há muito tempo. Por isso que a reforma íntima, por isso que a reforma moral é tão desafiadora. E de uma existência para outra é quase imperceptível o nosso grau evolutivo. De tão emaranhado que nós nos encontramos naquela realidade, tão emaranhado no íntimo do nosso ser, em que eu estou ali e vou alimentando e vou nutrindo. Então nós estamos diante do convite da evolução, mas ao mesmo tempo eu estou diante do meu persona, que eu fui construindo e alimentando ao longo de muito tempo. Então esse choque comigo, íntimo, eu falei, mas não deveria ter falado. Eu pensei, mas não deveria ter pensado. Eu deixei a oportunidade passar, mas eu não deveria ter deixado. E estamos nessa luta. Luta esta que, no meu caso, não terminará nessa existência. É por isso que Jesus fala do mérito que tem em ver, em ouvir e em entender. O item 14 é o outro item que veremos ainda neste momento do programa. Também lhes dizia: atendei ao que ides agora ouvir. Com a medida com que medirdes aos demais, vos medirão a vós. E ainda se vos acrescentará, porque ao que já tem, dar-se-lhe-á, e o que não tem, ainda o que tem, se lhe tirará. Marcos capítulo 4, versículos 24 e 25. O julgamento. Em todos os momentos que Jesus teve a oportunidade, ele foi contrário ao julgamento, condenando com veemência aquela atitude, aquele comportamento, aquela prática. O julgamento, ele é uma arma que volta contra mim. Com a medida que eu julgo o próximo, a natureza me julgará. É assim que funciona. Então, quando eu sou crítico em demasia com o político, até certo ponto, ser crítico é saudável. Eu não preciso concordar com a pessoa que eu trabalho, eu não preciso concordar com o político, eu não preciso concordar com o empresário, eu não preciso concordar com o funcionário, eu não preciso concordar com o passista que está do meu lado. Vocês não precisam concordar comigo, faz parte da democracia. Mas quando eu sou extremamente
excessivamente ferrenho no meu julgamento, todo o meu entorno volta contra mim com a mesma veemência que eu agi naquele assunto. Não é que não é para julgar, eu posso julgar. Eu posso tirar as minhas conclusões. Eu posso ter as minhas opiniões. É um direito de cada um de nós e é saudável ter opinião. O errado é acreditar cegamente no político, acreditar cegamente no chefe religioso, acreditar cegamente nesse ou naquele. Não é saudável, porque eu perco o direito de escolha, eu perco o livre-arbítrio e vivo em função do que o outro disse, do que o outro pensa, do que o outro age. Não é saudável. Como é que eu tenho que me comportar? Como eu tenho que agir? Tirando as minhas próprias conclusões, analisando e refletindo com as minhas próprias ações. Esse é o convite. Então, quando ele nos fala, a medida que julgarão a vós é a mesma que você julga o próximo. Então, num grau de intensidade, eu sou o máximo de julgamento, de condenação, de pensamento, disso e daquilo, o meu entorno, para cada erro pequeno que eu agir com o próximo, será assim comigo. Ah, André, então quer dizer que se eu não julgar o próximo também não me julgará? Não é assim que funciona. Eu estou dizendo que quanto mais eu julgo, mais eu condeno, mais eu critico, mais eu faço uma endemonização daquela situação, mais aquilo se volta para mim. Por isso que o julgamento, a condenação, não vale a pena do ponto emissor. Não vale a pena do ponto que lançou adiante, porque voltará para mim. E eu não construirei, eu não somarei, eu não... em nada. O julgamento, ele apenas marca uma ideia que eu tenho. E se eu não tenho muito bem aquele senso de justiça, eu não gosto da pessoa, então que a lei seja cumprida. A pessoa é meu amigo, a pessoa é minha amiga, então vamos olhar com benevolência. Isso não é justo, não é justiça. A justiça é ter o mesmo peso e a mesma medida. O mesmo peso que eu tenho para a pessoa que eu mais amo, é o mesmo peso que eu tenho para a pessoa que eu mais tenho dificuldade no relacionamento. Para nós é difícil, para Mahatma Gandhi não. Quando deram um tiro nele, perguntaram, você perdoa quem fez isso? Não, não perdoo. O biógrafo perguntou, por que você não perdoa? Porque ele não fez nada comigo. Ele fez para ele mesmo. Gandhi não julgou, Gandhi não condenou, Gandhi respeitou. Eu não sou nada, eu vou morrer, vai vir um outro no meu lugar. Ele já estava nesse patamar evolutivo. Atentaram contra a vida dele. Se fosse contra um familiar dele, ele teria a mesma reação. Se fosse contra uma pessoa que ele muito amava, ele teria a mesma reação. Como se fizesse algo com aquele crítico mais ferrenho que ele tinha, ele também teria o mesmo olhar de comiseração. Nós vamos para o intervalo, para os amigos da TV Mundo Maior, e nós vamos continuando com os amigos da TV A Caminho da Luz. Voltamos com os amigos da TV Mundo Maior e continuamos com os amigos da TV A Caminho da Luz. Nós vimos nesse primeiro bloco duas passagens bíblicas. E agora nós vamos ver o item 15, que é um comentário de um espírito amigo em Bordeaux, 1862. Diz o espírito no item 15 do capítulo 18. Dá-se ao que tem e retira-se ao que não tem. Meditai sobre esses grandes ensinamentos, que quase sempre vos parecem paradoxais. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Ele a recebeu porque esforçou-se para fazer-se digno, e porque o Senhor, no seu amor misericordioso, encoraja-lhe os esforços em direção ao bem. Esses esforços contínuos, perseverantes, atraem as graças do Senhor. São como um imã que atraísse as melhoras progressivas, as graças abundantes que vos tornam fortes para a subida da montanha sagrada, em cujo cume encontrareis o repouso que sucede ao trabalho. Então, dar-se ao que tem e retira-se
ao que não tem? Evidentemente que não estamos falando materialmente, estamos falando espiritualmente. E nesta balança, nós não temos muito. A paciência, a ciência da paz, eu não possuo. Eu ainda não a tenho, reconheço. É uma luta. Então, se eu já reconheço que eu não possuo ela, vamos trabalhar para um dia ter. Reconheço que ainda não tem a abnegação. Então, trabalhar para um dia ser abnegado. Confesso que a minha fé ainda é vacilante. Ora creio, ora não creio, ora estou convicto, ora não estou. Vou trabalhando com a minha fé. Pera, vamos enriquecendo ela, vamos adubando com conhecimento, com a virtude, com a aplicação no dia a dia. Não vou conquistar nada por desejo de conquistar. Eu não vou conquistar um patrimônio espiritual só por ir num centro espírita, só por dar sopa, fazer comida, aplicar passe, ser médium, ouvir os necessitados, comentar o evangelho. Tudo que eu mencionei há pouco colabora, mas é fora do centro espírita. É na labuta que todos nós possuímos. Todos nós temos as nossas dores de cabeça. Todos nós temos as nossas complicações. Eu não conheci até hoje uma pessoa que não tenha problema. Eu não conheci. Eu conheço pessoas que têm problemas financeiros, outros que têm problemas conjugais, outros que têm problemas de familiares doentes, outros que têm desafios no trabalho, outros que têm desafios psicológicos, isso eu conheço. Mas eu não conheci ninguém até hoje que não tivesse problema, que não tivesse preocupação. Cada um tem as suas preocupações. Aquele que é abastado não tem preocupação material, mas às vezes tem um filho nas drogas. Às vezes tem uma esposa infiel. Às vezes tem um marido drogadita, alcoólatra, violento, agressivo. E nós achamos que aquele que tem muito é feliz só porque tem muito. Não, também tem seus desafios. Como aquele que nada tem, também tem seus desafios. Filhos para criar, contas para pagar, depende do SUS. Longas horas na fila, longas horas esperando para um exame, meses e anos às vezes para uma cirurgia. Isso porque o Brasil tem SUS, porque na África, por exemplo, não tem, morre. Tem países na África que não tem SUS. Nos Estados Unidos, que nós falamos com a boca cheia, que é um país de primeiro mundo, se a pessoa não tiver dinheiro, morre, porque o hospital não atende de graça também não. Também não atende não. Então, às vezes, nós imaginamos, nossa, o problema de saúde é só no Brasil. É no mundo. Tirando países pequenos, como Portugal, 10 milhões de habitantes. Uruguai, 3 milhões de habitantes. Espanha, 40, 50 milhões de habitantes. O Brasil é um país emergente de 230 milhões de habitantes, em que a maioria do povo é pobre. Vive com 1, 2 salários mínimos. Tem um desempregado, pelo menos, na família. Está pagando prestação de 30 anos da casa. Então, nós temos que analisar. Tem país que não tem nada disso. As nossas crianças, como é o caso da minha filha, que já recorreu às vacinas do postinho, que mensalmente tem países na África, eu dou o exemplo da África, que é de conhecimento de todos nós, que morre porque não tem vacina nenhuma. Morre. Desnutrição. Algumas já com AIDS ou soro positivo. Não tem pré-natal. Nasce a revelia. Então, nós temos que fazer essa análise. Aquele que tem, apesar de tudo que nós vemos, temos muito ainda a oportunidade do trabalho, a oportunidade de falar da nossa religião. Já pensou no mundo muçulmano? A mulher até hoje usando uma burca, apenas com os olhos de fora.
Nós vemos muitas religiões mundo afora, em que a mulher ainda é tratada como se tratava na época do Cristo. Olha que absurdo! Olha que absurdo! Tratar a mulher como apenas um objeto de procriação, apenas como objeto sexual, apenas como um objeto de manter a casa limpa. Tem muitos países que até hoje é assim. Tem países que há pouco tempo permitiu a mulher dirigir. Foi a maior vitória dos últimos não sei quantos anos. Mulher poder dirigir. Então aqui nós proferimos a religião que queremos. Nós frequentamos o templo de nossa ideologia. Não se fala, mas na China estão matando cristãos à revelia. Não se fala, mas na Nicarágua estão perseguindo padres da Igreja Católica. Governo. Vamos pesquisar. Aqui não se mata por religião, cada um vai onde quer. Às vezes dentro de uma mesma família tem um que é católico, um que é ateu, outro que é espírita, outro é evangélico, outro é católico, outro é umbandista, outro é do candomblé, da quimbanda. E tá tudo certo. Alguns vão no Testemunho de Jeová, tá tudo certo. Maravilha. Aqui a mulher pode tirar carta com 18 anos, pode estudar, pode ser independente, tem que ser independente. Muitos lugares não é assim que funciona. Então olha que privilégio por esse prisma. Será que às vezes estar numa posição mundo afora que eu não tenho escolha vale mais do que ter menos e ter escolha? Às vezes ter tudo não tem como. Eu quero ter isso, eu quero ter aquilo outro, e eu esqueço de ver o que eu já tenho. Vamos ler mais um trechinho do Espírito Amigo? Tira-se aquele que nada tem, ou que tem pouco. Tomai como um ensino figurado. Deus não tira das suas criaturas o bem que se dignou conceder-lhes. Homens cegos e surdos, abri vossas inteligências e vossos corações. Procurai ver pelo Espírito. Compreendei com a alma e não interpelai de maneira grosseiramente injusta as palavras daquele que fez resplandecer aos vossos olhos a justiça do Senhor. Não é Deus quem tira daquele que pouco havia recebido, mas é o seu próprio Espírito, que pródigo e descuidado não sabe conservar o que tem e aumentar fecundando-a a migalha que caiu no seu coração. Então tem pessoas, não é? O Senhor me tirou isto. O Senhor me tirou aquilo. Na maioria dos casos, como ele diz, nós mesmos nos tiramos. Nós mesmos sabotamos a nossa própria felicidade. Nós mesmos não gerenciamos a nossa existência. Não é o próximo, não. Não é Deus, não. É nós, somos nós. É cômodo falar que é Deus. É cômodo falar que é Jesus. É cômodo falar que é o próximo. A quem tem, será dado. A quem não tem, a quem não fez por merecer, tirará o pouco que tem. Então eu quero ter paz, mas eu nunca edifiquei a paz para mim e para o próximo. Eu quero ser amado, mas eu nunca amei. Eu quero que o próximo pratique a caridade comigo, mas eu nunca dei um pão para ninguém. Na onde eu corto o cabelo, não sei a religião dele, não sei se tem religião ou não, mas conversando com ele aqui em Itapira, ele me disse: André, eu falei, então mês que vem eu volto, ou daqui a 40 dias eu volto. Ele falou, só não vem terça e quinta. Ele sempre me falou isso, não vem na parte da manhã terça e quinta. Um dia eu perguntei para ele, por quê? André, eu pego algumas horas de terça e algumas horas da quinta para ir no lar de idosos, voluntariamente cortar o cabelo e fazer a barba dos velhinhos. Aquela pessoa eu passei a ver com outros olhos. Ele podia estar ganhando mais dinheiro, ele podia estar a título, não é? Vamos ganhar mais. Mas não. Ele, no anonimato, pega seu estojinho,
com a tesoura, com o pente, com a maquininha de cortar cabelo, vai nos asilos que permitem que ele faz a barba. Ele vai mais do que na condição de um barbeiro ou de um cabeleireiro. Ele vai como um psicólogo. Ele ouve os velhinhos. Ele brinca. Ele leva um sorriso. Quer uma caridade maior do que essa? Você pegar... Ele não vai de sábado ou domingo, não. Como muitos de nós fazemos, eu vou fazer a caridade quando sobra tempo. Ele, que é autônomo, faz o seu próprio horário, diferente daqueles que têm que bater ponto numa empresa. Nós temos que analisar isso, mas ele pega do seu horário que podia estar ganhando dinheiro. Quando ele não está com a barbearia aberta, ele não recebe. E ele pega horas da sua semana, deixa a clientela de lado e vai ter uma clientela que não paga nada. Então, é isso que nós temos que analisar. E o que é mais agradável a Deus? Aquele que fala bonito, aquele que faz uma prece, o povo chora, o povo vai às lágrimas, ou um simples barbeiro como esse, que vai de coração, não ganha nada para isso, nem sei se tem religião. Então é só para nós meditarmos um pouquinho. Estamos encerrando mais um programa ABC do Espiritismo, pela TV Mundo Maior e pela TV A Caminho da Luz. Agradeço muito a oportunidade que estão me dando de estarmos juntos mais essa semana, que o nosso Mestre Jesus, que o nosso amigo possa nos amparar, possa nos abençoar, que a nossa semana possa ser de meditação em torno de tudo que nós aprendemos aqui, tanto com Jesus quanto esse espírito amigo que não se identificou, mas que para nós também o nome não importa, coisíssima nenhuma, o que importa é o conteúdo que ele nos deixou. Votos de muita paz, de muita luz e uma boa semana a todos.